Para efetuar medidas, nós lançamos mão de instrumentos de medidas. Né? Instrumentos podem ser simples, como uma régua, às vezes um pouco mais sofisticados. A gente vai depois falar sobre isto, né? E existem instrumentos sofisticadíssimos, né? Um detetor do grande laboratório do colisor de hadrons. Nossa, aquilo é um instrumento sofisticadíssimo, né? O fato é que lançamos sempre mão de instrumentos, né? Então, para falar sobre instrumentos, temos aqui o Cláudio. Eu gostaria que você também destacasse instrumentos analógicos, né, e digitais, né? Então é isso, Cláudio, vamos lá. Vamos lá. Bom, nós temos os instrumentos analógicos, né, que basicamente ela depende de uma escala. Então aqui, por exemplo, eu posso comparar com esses padrõezinhos aqui, né, 1 centímetro ou 1 milímetro. Quer dizer, tem uma escala na qual você compara com um determinado padrão. Ou digitais, como este instrumento, que é um paquímetro, que aparece aqui os algarismos, né, diretamente. Então não há necessidade de fazer uma leitura, uma comparação, aqui já aparece diretamente o valor da medição que é feita. Né? Aqui, por exemplo, uma escala, então seria um aparelho analógico, né? Assim como a trena, ou o multímetro analógico, que hoje em dia já está um pouco em desuso. Hoje se usa muito mais os aparelhos digitais, né? Por exemplo, para medida de intensidade sonora, nós temos aqui o decibelímetro, que ele mede decibéis para ver a intensidade do som, se o vizinho está incomodando, com muito barulho, então você pode ir lá e medir através desse instrumento. Okay. Logicamente depende da distância, da fonte, mas ele mede decibéis. Outro instrumento, por exemplo, para medida de iluminância, é um luxímetro, ou seja, ele mede lux, que equivale a lumens por metro quadrado. Lumen é uma unidade do Sistema Internacional de Unidades. E lux, então, seria lumens por metro quadrado. Então, isso aqui ele mede lux diretamente para verificar se a iluminação dessa sala está adequada para o serviço que você vai fazer. Por exemplo, se você vai numa sala de operações, certamente esse nível de iluminação não está adequada, tem que ter mais quantidade de luz. Se você está no cinema, por exemplo, sim, aí você tem nível de iluminação. Está muito escuro. Né? Então mas claro, nossa, uma diferença enorme. Exatamente. Claro. Para cada tipo de atividade que você vai exercer, você tem um tipo de iluminação. Então são vários tipos de instrumentos e cada qual para um determinado fim. Né? Então, vamos dar exemplos de como medir, de comparar com unidades. Por exemplo, eu posso medir um pedaço de vidro com uma régua. Né? Então, eu poderia usar uma régua calibrada em centímetros. Então, aqui eu posso, primeiramente, zerar. Zerar significa colocar a extremidade do meu objeto bem em cima do zero da minha régua. Então, zerei e faço aqui a comparação com a régua. Então, aqui eu tenho 4 e um pouquinho menos do que 5. Então, eu chutaria 4,9 o comprimento desse pedaço de vidro. Porém, eu posso usar uma outra escala, agora uma escala em milímetros. Então agora eu tenho uma precisão um pouco maior, né? Quer dizer, maior quantidade de algarismos significativos. Ou se não, um paquímetro. Né? Então eu posso agora obter mais valores ainda. Então eu posso abrir e fechar o paquímetro
em cima desse objeto. Então agora eu tenho 49,12 milímetros. Então a quantidade de algarismos que eu obtive é muito maior. Não, com uma precisão muito maior, né, Cláudio? Muito maior, certamente. Eu só queria aqui chamar a atenção, para a gente encerrar, né, Cláudio? É o seguinte, às vezes você pode produzir, né, criar, utilizar um instrumento de medida relativamente simples, né? Por exemplo, o pêndulo, né, acho que você pode utilizar. Já que estamos falando de um fenômeno periódico, né? Você pode medir tempo, né? Então, às vezes, você pode lançar mão de instrumentos, no caso de medida de tempo, né, de comprimento, né, também você poderia utilizar. Não estou falando de unidades, né, padronizadas. O palmo não é uma unidade padronizada, mas às vezes é o que resta para você, né, medir. Né? Muito bem.